A minha origem familiar é o seguinte, eu sou, como o nome indica, né, de família de origem italiana, meus avós eram italianos e se radicaram em Belo Horizonte desde praticamente do início da fundação da cidade. Meu avô chegou um pouco mais tarde, meu avô chegou depois da Primeira Guerra, mas minha avó chegou antes. E então, isso é a origem familiar, assim, do lado de pai. E minha mãe é mineira, da Zona da Mata, de Minas, de Ubá. E acho que se conheceram, ela e meu pai. Ela trabalhava como secretária numa firma lá, eles pertinho de onde meus avós moravam. E aí se conheceram e se casaram. Uma família de classe média, né? Talvez um pouco melhor do que isso. Meu pai tinha umas revendedoras de pneu que eram muito conhecidas em Belo Horizonte, recalchutadoras de pneu e revendedora de pneu. E basicamente era isso. Ou seja, uma família de classe média. Né? Eu perdi o pai muito cedo. Eu tinha 15 anos. E isso daí me deu, assim, digamos, por outro lado, um alento para assim, tomar a frente em muitas coisas, né? Porque eu sou o filho mais velho, né, de 6 irmãos. Né? Então, isso me deu alento assim, para levar e empurrar a vida para frente, né? Em diversas atividades, inclusive muito cedo eu comecei a trabalhar, obviamente, assim como meu irmão, e meu irmão logo abaixo de mim. E eu me formei muito cedo em inglês, na cultura inglesa. Né? Eu fiz literatura, etc. E com 17 anos eu comecei a dar aula de inglês no mesmo colégio em que eu havia me formado. E na própria cultura inglesa. Né? Então isso foi, digamos, a minha atividade, inclusive durante o meu período de faculdade. Que eu estudava na Faculdade de Ciências Econômicas, né? Onde havia um curso que era assim mais bem cotado, digamos assim, do que o curso na Faculdade de Filosofia, de Ciências Sociais. No último ano, esses cursos se fundiram. Mas no início, os primeiros anos, né, eu era desse programa de Sociologia e Política na Faculdade de Ciências Econômicas da UFMG. E, ao mesmo tempo, eu fui selecionado, eles selecionavam pouquíssimos, você tinha que fazer prova, entrevista, o diabo a quatro. E eu fui selecionado, eu juntamente com outro colega, já falecido, selecionados como alunos de tempo integral. Né? A gente tinha uma sala, junto com os professores, então isso eu acho que contribuiu muito para a minha formação, a interação com os professores, o Fábio Vanderlei Reis, que foi meu primeiro... Eles eram professores da economia e do direito? Não, eles eram professores da sociologia e política. Mas a formação deles era de sociologia e política. Sim, sim, sim. O Fábio Vanderlei e o Antônio Otávio Sintra, eles tinham recém-retornado da Flaxo. Eles foram um dos primeiros que fizeram o curso na Flaxo, no Chile. Isso é o quê? 69? Na verdade, eu comecei a estudar antes disso, porque 68 foi o ano que eu me formei, 67. 65 é a data que eu tenho aqui. 65 eu ingressei na faculdade, 65, 66, 67, 68, é isso. Então, quando eu ingressei na faculdade, em 65, eles tinham recém-chegados do Chile, né, esse programa que era muito conhecido, né, que era um programa, enfim, que tinha uma formação muito sólida e também na área quantitativa. Eu vou falar isso um pouco, né, porque foi
digamos, uma marca também na minha formação. Mas não apenas isso, né? História, por exemplo, história econômica do Brasil. Eu tive aula com Francisco Iglesias. Na verdade, tive aula e dei aula, porque eu dava aula de inglês para ele. Então, era assim, um contato muito próximo, né? A minha formação se beneficiou muitíssimo desse contato próximo com os professores, sendo aluno de tempo integral, né, na Faculdade de Ciências Econômicas. Então, isso é relativo à minha formação. A parte que eu fiquei de falar um pouco é essa formação quantitativa, que também acho que foi um dos fatores que deram um diferencial na minha formação. Não apenas em estatística, mas em survey, metodologia de survey, esse tipo de enfoque, né, que, aliás, na época era muito criticado nas ciências sociais, porque tinha uma divisão muito forte entre os marxistas e os não marxistas, os quantitativistas, etc., que se chamavam de funcionalistas. Eu nunca me senti funcionalista de jeito nenhum, embora até tenha tido aula com Talcott Parsons em Belo Horizonte, quando ele visitou e deu aulas na faculdade por essa época, 65, 66, se não me engano, por aí. Então, havia muito esse embate, né, que era um falso embate, né, na verdade, porque uma das minhas também origens, né, dizem respeito à participação no movimento estudantil, né, e eu era de Ação Católica, por influência da minha mãe, né, catolicíssima, mas pertencia à AP. Eu era da Ação Popular, que na época era um movimento mais ou menos interligado, né? Tinha uns encontros assim na porta da igreja São José, em Belo Horizonte, chamava o Chá, era 6 horas, a turma toda de política, o pessoal que já estava na faculdade e a gente que estava ainda no secundário, a gente se encontrava ali para bater papo, etc. Isso já na época. Não, da JUC não. Da JEC muito, muito pouquinho. Na verdade, a minha inclinação não era essa. A minha inclinação era mesmo por uma motivação assim de cunho político, né? E naquela ocasião eu já pertencia como membro da AP a um movimento que promovia curso de alfabetização nas favelas e esse tipo de coisa. Então, eu também tive essa entrada, né, de ter uma participação aí junto com os segmentos sociais menos favorecidos, etc., que, enfim, fazia parte de todo o trabalho de conscientização política, né, que a gente teve naquela ocasião, ainda que grande parte dele tenha sido desfechado pelo golpe, né? Desfechado num sentido quase que literal, né? E foi assim nem posso falar, não me lembro, né, desse tipo de coisa, porque foi uma realidade muito dura, as colegas torturadas. Eu escapei, porque a gente tinha uma turma que estudava e o DOPS, a polícia, invadiu o apartamento. E eu tive assim um laivo na hora assim, de presença de espírito, e me escondi atrás da cortina na varanda. E consegui escapar, eu e um outro colega. Mas eles prenderam todo mundo. Foi assim uma coisa devastadora. As meninas torturadas. Meu irmão também estudava economia, ele também teve os direitos políticos cassados, e ele pelo simples fato de que era do diretório da faculdade. Ele pertencia ao diretório. Ele teve os direitos políticos cassados, ficou 8 anos sem poder estudar. Só depois disso que ele voltou e aí terminou a faculdade, fiz direito
e, enfim, se envolver em outras atividades. Então, esse assim, digamos, o passado político, a minha orientação política, né? Como é que a coisa da pós-graduação começou? Né? Havia, então, um programa, né, com esse pessoal que voltou do Chile, que era financiado pela Fundação Ford, né, que era outra coisa que, digamos, a ala marxista mais radical criticava, porque é como se todo mundo fosse vendido aos Estados Unidos, etc. Mas, na verdade, foi o programa da UFMG, foi o primeiro programa, na verdade, de pós-graduação em ciência política, financiado pela Fundação Ford. E eu cheguei a começar o programa lá. Mas aí também, voltando um pouco, né, em 68, eu fui selecionado, tinha um seminário de líderes estudantis, que eles tentavam doutrinar as lideranças estudantis, mandando para os Estados Unidos. E eu fui aos Estados Unidos num programa, chamava-se UCLA Student Leader Seminar, na Califórnia. E na Califórnia, eu estive com um ex-colega que eu já conhecia lá de Belo Horizonte, que era o Bolívar Lamounier, que estava estudando lá na ocasião, e ele veio aqui para o Rio, né, para dirigir o programa que estava sendo criado aqui. Então, apesar de ter começado lá em Belo Horizonte, ele me chamou para vir para cá. Ao mesmo tempo em que o Cândido Mendes tinha um projeto de pesquisa sobre favelas, e eu vim para coordenar esse projeto sobre favelas, né? Chamava-se Populações Faveladas do Rio de Janeiro, e que era também sobre, assim, com uma ênfase sobre os processos de remoção de favelas, as favelas que iam ser removidas e que realmente foram. Então, eu fiz um survey na ocasião, um survey grande nessas comunidades para estudar a percepção dos moradores, né, acerca de uma série de questões, algumas delas voltadas para a política. Aí eu aproveitei os dados desse survey, né, para fazer a minha dissertação de mestrado, né, que chamava o seu comportamento político do favelado. A minha dissertação de mestrado, na verdade, foi a primeira a ser defendida aqui no programa, né, que foi sobre o comportamento político do favelado. Agora, a turma, né, a qual eu me agreguei vindo de Belo Horizonte, era a Maria Regina, tinha a Lúcia Lippe, a Sônia Camargo, mais quem? A Eli, né, Baby, de quem eu fiquei amigo logo em seguida. E tinha alguns outros, né, que depois até vieram de Belo Horizonte também, amigos meus, e com quem eu morei, o Olavo Brasil, né, que ele se agregou à nossa turma lá na Faculdade de Economia, ele tinha estudado em Portugal e voltou, e depois, e por isso pôde agregar à nossa turma, e o Carlos Eduardo Baes de Souza. Nós viemos os três, eu vim na frente, e eles dois vieram, a gente morava juntos, num apartamento aqui no Rio, parará. E a razão pela qual eu escolhi Michigan, na verdade nem foi assim uma escolha, porque era um caminho aberto importante, né, que o Philip Converse, que, enfim, era um professor de política, comportamento político, nessa área comportamental, ele estava aqui na ocasião, dando aula também no mestrado aqui, ou dando, enfim, algumas assessorias aqui no nosso mestrado. Então eu fui trabalhar primeiro com o Philip Converse, né, que foi ele foi meu orientador formal durante todo o programa.
embora ele, como era uma pessoa super liberal, assim, no sentido positivo da palavra, né, ele me deixou eu fazer as escolhas que eu tinha que fazer. E eu fui, que eu gostaria, que eu queria fazer. E assim, uma que me marcou muito a minha formação foi exatamente o curso que eu fiz com Charles Tilly, que era sobre a formação dos Estados Nacionais na Europa, né, que foi o primeiro livro que ele publicou. Isso era o tema do curso com o qual o curso que eu fiz com o Chuck, como eu chamava, Chuck Tilly, né? E a gente também aí desenvolveu uma relação muito próxima por identidade, com essa perspectiva histórica que eu gostava muito, né? Assim, na análise histórica econômica, toda essa questão sobre a formação e o papel dos estados, né? Que na época era tudo sistema político, não era Estado. Então, isso era uma das coisas que eu criticava muito, né? Porque o sistema político é uma coisa vaga, fluida, né? Não é uma coisa concreta. O Estado é algo mais importante, principalmente na nossa realidade, um Estado interventor, né? Que conduziu todo o processo de industrialização, desenvolvimento e tal. Então, aí eu fiquei muito próximo do Chuck, e depois ele foi para Nova York, né? A cada vez que eu ia a Nova York, eu visitava em Colômbia, enfim, assim, ao longo, até ele falecer. Assim, cada vez que eu ia a Nova York, eu ia muito mesmo. Cheguei também depois a passar, dei aula lá também. Eu procurava, a gente se interagia com muita frequência, né? Então, um pouco isso aí da minha trajetória. Como eu passei do comportamento político, né, para uma análise de cunho mais histórico, né? Em 71 eu fui para os Estados Unidos, voltei em 74, aí fui fazer a minha pesquisa e aproveitei essa pesquisa aí do BNH, do associativismo, etc., para utilizar como parte da minha tese de doutorado, né? Mas só defendi em 78, se eu não me engano. 78. Quer dizer, eu voltei, a gente ficava um tempo, né, digamos, enrolando. Enrolando não, era porque demorava. Assim, eu me lembro que, na verdade, você tinha, entre o que você ingressava no programa de doutorado e se formava, você tinha 7 anos. Eu cumpri esse prazo aí. Quando o negócio já estava quase estourando, eu voltei para Michigan, fiquei 2 meses lá, redigi a tese, quase toda lá. Eu já tinha muito material aqui, escrito em português, e dados empíricos todos arrumadinhos, etc. Mas, na verdade, eu fiquei 2 meses lá, assim, completamente isolado, no meio da neve, e escrevendo a tese de doutorado. Em 2 meses eu escrevi, defendi e voltei. Quando eu voltei, o Vanderlei não estava aqui, nem o César, né? Então, eles vieram depois. O César, acho que demorou mais tempo, ele também estava em Chicago também, se eu não me engano. E o Vanderlei veio nesse período, quando eu aqui estava. Ele até me deu muita força na época de escrever a tese e voltar, que ele falou assim, é logo ali na esquina. Eu me lembro da frase que ele falou, essa frase ele falou comigo, é logo ali na esquina. Mas eu fui assim com aquela, né, aquela aflição assim no peito. A minha filha tinha acabado de nascer. Eu fui, larguei a mulher com a minha filha aqui pequenininha, né, de colo ainda praticamente, e eu queria acabar depressa e voltar, mas nessa época o Vanderlei me deu esse estímulo. E o ambiente acadêmico era isso. O programa era muito pequeno, né? Se eu não me engano, selecionava, sei lá, uns 8 alunos tipo assim, né? Por área. Tinha muitas disciplinas que eram integradas e que valiam para as duas áreas.
E a gente fazia muito que a gente estava afim de fazer, né? E, além disso, né, ainda teve também as agruras da ditadura, né? Porque a gente tinha frequentemente gente vigiando a sede ali na Paulino Fernandes, né? Polícia invadiu várias vezes. Invadiu no sentido assim, de tentar checar e ver se sobrava alguém para eles pegarem e prenderem. Então foi uma época difícil, porque só de ser as ciências sociais já era subversivo, né? A gente era suspeito assim, de saída, né? Embora não tivéssemos fazendo nenhum complô, né, para derrubar o governo, etc. Pelo menos não assim de maneira explícita, mas rezando para que isso acontecesse todo dia. Mas éramos alvo, né, de muita... enfim, e éramos... a turma, os professores eram sempre... Tinha sempre espião do DOPS lá dentro, né? Ou iam, né? A gente ficava até preocupado, porque às vezes corria um boato que o fulano de tal era caguete. Mas não é falso, porque agora dá para ver nas memórias reveladas e sempre tem alguém que narra como eram as aulas. Pois é. Pois é. Não, na verdade era assim, eu não me lembro do nome, mas tinha um lá, um dos alunos, que ele era visto como informante da polícia, a gente sabe. O processo seletivo era como disse, era muito restrito, né? A gente conhecia, entrevistava as pessoas e era uma coisa mais, era um filtro mais, né? Mais assim, poderoso, digamos assim, né? No sentido da gente evitar isso aí. Mas sempre vinham pessoas assistir aula, enfim, e você ficava meio desconfiado assim, do papel que aquele ou aquela fulana, eu não me lembro que tinha um cara que todo mundo desconfiava que ele fosse informante. Quando ainda funcionava na Paulino Fernandes, tinha esses episódios. Depois que a gente veio para cá, aí talvez a coisa tenha, de fato, mudado um pouco de figura. Mas também aí o regime já estava mais, né, já estava sendo, digamos, corroído por dentro, né? Eu me lembro quando foi lançada a revista, porque eu ainda estava em Belo Horizonte na época. O número 1 da Dados, que era aquele da capa alaranjada, ele foi lançado. O Cândido Mendes foi a Belo Horizonte, teve um lançamento lá numa livraria. Eu achei aquilo o máximo, né? E isso já estava compondo um pouco assim a minha vontade de vir para cá. Mas a revista Dados assim, foi uma revista pioneira na área de ciências sociais. O Charles que foi me orientando, hein? O Charles também foi me orientando. Que eu acho que foram publicações assim de extrema relevância nas ciências sociais, né? Eu acho que a Dados era a revista, e posso dizer isso ainda no momento atual, né? A revista mais importante assim com um enfoque específico de ciências sociais, sem menosprezar outras, né, que saíram, como Cadernos do Sebrap, né, que foi uma outra publicação muito relevante lá em São Paulo, a Revista Brasileira de Ciências Sociais, lá em BH, enfim, havia outras, mas a Revista Dados, eu acho que ela se lançou como a revista mais importante, que, na minha opinião, continua sendo, né? Estava muito difícil da gente manter, né, vinculado a Cândido Mendes, porque não pagava salário, não tinha dinheiro para fazer coisa nenhuma, né, e então estava
estava uma situação de penúria. E a gente tinha que tomar uma atitude do ponto de vista de ter uma guarita institucional mais forte. E a que se apresentou, né, foi essa da UERJ. Então foi uma transição que eu acho que foi muito positiva, né? Eu passei, de uns tempos para cá, a coordenar o INCT. Né? O INCT, que começou lá no programa da UFRJ, né? Na época que a Eli estava lá, né? Junto com a Ana Célia Castro, etc., elas coordenaram essa primeira fase do programa. Depois, com a saída, com a aposentadoria da Eli, aposentadoria precoce, eu diria, aí eu assumi a coordenação do INCT e trouxe o INCT para cá. Né, e isso ainda continuou. A Ana Célia continuou como vice-coordenadora do INCT. Né, e o INCT, os INCTs, eles têm um requisito muito estrito em matéria de coordenação, porque eles exigem, assim, eu não vou esconder que eu acho isso importante, né, a qualificação 1A do CNPq, né, que eu sou. Então, aí, coordenando estou, coordenando permaneço, embora com dificuldades, assim, do ponto de vista, dificuldades crescentes do ponto de vista de financiamento. Nós estamos aí num processo grande de mobilização, porque agora estão querendo, inclusive, acabar com o CNPq, né? Não sei se vocês sabem disso. E então a gente está num processo grande aí de mobilização para enfrentar essa fase de agrura e de obscurantismo, né? Obscurantismo sob todos os pontos de vista, porque sem ciência, eu não estou falando de ciências sociais, ciências em geral, toda essa polêmica em relação ao meio ambiente, o INPE, não sei mais o que, não tem condição, né, do país progredir. O INCT é voltado à análise de políticas voltadas ao desenvolvimento em diferentes áreas, inclusive essa aí do meio ambiente, né? Que nós temos, são 5 instituições que pertencem ao INCT, com 4 áreas, com 4 ênfases. Uma delas é toda a questão agrícola e ambiental, uma das áreas, né, e temos o programa da Rural, daqui do Rio, que é uma das instituições que faz parte, além da Federal de Juiz de Fora, a Unicamp, nós e a UF, como instituições que integram o INCT. Então, voltadas, né, para uma... O que é o PPED? Que é o mesmo nome do programa, né, lá da UFRJ. É Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento, né, que é o nome do programa e do INCT. Né, que foi muito importante na minha trajetória, né, e que eu acho que também outros colegas poderiam falar disso, sobre eles próprios, essa participação institucional, né, que eu fui do comitê da CAPES, do CNPq, né, e depois fui presidente da Ampox também. Então eu acho que é muito importante na minha trajetória, como eu acho também do ponto de vista para falar sobre a ciência política e também em outras disciplinas de ciências sociais, né, essa inserção institucional. Eu acho fundamental. Né? A Ampox, assim, foi uma associação que a gente criou aqui, foi aqui,
no UPERJ, no antigo UPERJ, né, também com apoio da Fundação Ford, né, na época. Tinha também meu colega Bruce Bush, amicíssimo meu da Fundação Ford, que estimulou a criação, né, a Ford financiou, mas a gente tinha como projeto, né, a formação de uma associação de ciências sociais que englobasse as 3 disciplinas, né? Então isso daí também nos aproximou muito. Eu tive muito contato antes e durante a época que eu fui diretor aqui do UPERJ e até do IESP, que foi a transição depois. Eu fui três vezes diretor, né, 3 mandatos, né, com uma interrupção aí no meio. E então isso nos aproximou também. Eu me aproximei muito do pessoal lá do museu, né, no Museu Nacional. Gilberto Velho era amicíssimo meu, o Otávio. Tem o pessoal da antropologia, né, que eu acho que é fundamental, né? A gente tem aqui sociologia e ciência política, mas a antropologia também é uma disciplina fundamental, né? E hoje está também no centro dos debates com relação ao que estão tentando fazer, dizimar a população indígena, né? Porque é o que está faltando, né? E já há, digamos, manifestações aí nesse sentido, né, de líderes indígenas e tudo mais em relação ao que o governo está tentando fazer. Eu acho que o papel fundamental da ciência política, de todas as disciplinas sociais, mas da ciência política, especificamente falando, é um pouco alertar, né, e a gente construir uma frente de oposição mais ampla, né, contra esse processo de desconstrução e de destruição, né, de todo um aparato institucional e de uma trajetória, né, que foi construída ao longo do tempo. Hoje, na minha idade, e assim, do ponto de vista da minha carreira, assim, o que me move são os orientandos, porque eu sempre tive uma turma muito legal de orientandos e ex-orientandos, e atualmente também continuo tendo, né, uma turma muito, muito legal, né? Então isso daí é o que me move, viu? Pode deixar isso registrado. Assim, a relação com os meus orientandos assim, de fato, é a coisa mais importante que eu tenho na vida acadêmica. Porque o que mais que eu vou querer, né? Deixa eu só falar mais um pouco, uma coisa que eu me lembrei, né? Que esse estudo de favelas propiciou. Porque o Machado, a quem vocês entrevistaram, né, ele era um dos especialistas, né, nessa área. E quando eu vim dirigir o survey sobre favelas, ele me ajudou muito, porque ele já era... enfim, fazia parte ali do staff da Praça 15, e então ele era um tema com o qual ele trabalhava, e a gente teve muita proximidade, né, por conta disso, além de também assim, de identidade política e tudo mais. Quer dizer, eu já saí daqui para fazer o doutorado, para voltar como professor, né? O Machado estava nos Estados Unidos naquela ocasião também, né, como eu já falei. E a gente voltou, eu me lembro até que compartilhava uma sala com ele. O Machado sempre foi um cara de esquerda, né? A gente compartilhava um monte de visão.